Vamos esperar aí o pessoal começar a chegar. A nossa convidada de hoje também. Enquanto isso, o Insta vai avisando para vocês que estamos aqui na Amphic ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alba. Vamos chegando. Boa noite. Que delícia, gente. Mais uma vez eu tô aqui, né? Essa semana vocês já me viram, semana passada. Mas a gente vai ter mais pessoas aí. A Alba tá sempre aí com a gente, né, Alba? Bom, hoje nós temos uma temática um pouco polêmica, mas também que tem a ver com muitas dúvidas, né? Sobre o que é a psicanálise e principalmente sobre o que não é psicanálise. E para conversar com a gente hoje, eu vou chamar aqui a coordenadora do curso de formação em psicanálise da Amphic. Ela também é presidente do comitê de ética. Ela é responsável pelo curso Descomplicando a Psicanálise e ela também é responsável pelo Psicanálise Cinema. Então hoje nós vamos conversar com a psicanalista clínica Simônia Guedes. Vamos ver se ela já está aqui. Está sim. Vamos. Josi, Paula. Isso aí, Alba, em busca de muitas informações. Olá, Débora, boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui com você, principalmente, Débora, para trocar ideias, conversar sobre psicanálise, que é uma coisa que a gente gosta tanto, né? E poder compartilhar esse nosso bate-papo, né? Que é frequente, compartilhar com as pessoas que estão aqui com a gente hoje, viu? Estou muito feliz de poder dividir esse momento, né, com todos, falar de psicanálise, falar um pouco sobre a Amphic, né, que é essa casa que nos acolhe, que nós nos sentimos tão pertencentes. Ótimo, é isso mesmo. E a Simônia falou uma coisa muito importante, né, Simônia? É um bate-papo que a gente já faz, né? Mas a gente não está sempre aqui, né, compartilhando com o pessoal, mas essa conversa sobre psicanálise já rola aí por trás das telinhas, né? É isso mesmo, com certeza. A gente sempre tem esse bate-papo, nós gostamos, né? Nós duas particularmente gostamos de trocar ideias, trocar figurinhas a respeito da psicanálise. E a gente tem combinado esse encontro aqui há muito tempo, né? E hoje deu certo. Que bom, é verdade, gente. A gente vai ver se a gente aparece aqui mais vezes. Bom, para a temática de hoje, né? Para quem aí, né, Simone, está iniciando esse percurso ou que já está um tempinho aí também nesse percurso dessa formação contínua, né, da psicanálise, o que a gente pode dar de spoiler para vocês é que essa é uma disciplina, uma teoria, uma técnica investigativa de tratamento que tem debate, tem polêmica, tem debates na literatura, conflitos, né? E ainda tem muitas dúvidas. Para quem ainda não iniciou e não tem, assim, um conhecimento muito profundo, tem muitas dúvidas que perpassa, que permeia a psicanálise, né? Então, para a gente iniciar, Simone, eu já vou direto ao ponto aí, que é da grande dúvida que o pessoal tem. Para que eu seja, né, psicanalista, eu tenho que ser psicólogo? O psicanalista é psicólogo? Para cursar psicanálise, eu tenho que fazer psicologia? Vamos começar por esse? Então, da mesma forma que você colocou essa pergunta de uma maneira bem direta, né? A resposta é bem direta, sem nenhuma volta. Não necessário, não. Psicólogo, psicanalista não tem que ser
psicólogo. Existem psicanalistas que são psicólogos, mas existem psicanalistas das diversas áreas, né? Nós temos psicanalistas que vieram com uma formação inicial do direito, na área de educação, em administração, em enfermagem, parte de financeira, sociologia, história. Então, assim, a gente tem, principalmente dentro da Amphic, né, nós temos um quadro muito diversificado de pessoas que vieram de outras áreas, e nós temos excelentes psicanalistas, né, das mais diversas áreas, que não são psicólogos ou não vêm de outra área relacionada, né? Então, a resposta é não. E, assim, existe realmente, como você falou, muita dúvida, né? As pessoas confundem bastante, e às vezes até mesmo entre pessoas que já estão um pouco mais alinhadas com essa área, né? Já começaram a traçar um caminho, existe essa dúvida, né? Então, assim, e a gente tem que estar sempre pontuando, né? Que a psicanálise, ela é independente, ela é autônoma, é uma formação que, embora dialogue e esteja presente, se faça, né, esteja inserida, possa estar inserida nas mais diversas áreas do saber, ela é autônoma. A formação do psicanalista, né, ela se dá de maneira totalmente desvinculada de outra formação. Perfeito. Então, nós temos aí desde diferenças, né, teóricas, conceituais, práticas, né? E você pode falar um pouquinho sobre a questão assim da formação para gente, para quem está começando, a diferença da formação? Sim. Além da psicologia, né, tem uma outra profissão que também gera algumas... confundem um pouco. Então, é o psicanalista, o psicólogo e o psiquiatra. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o psiquiatra. O psiquiatra é um profissional médico, ele fez uma formação, fez uma faculdade de medicina e ele se especializou em psiquiatria. Psiquiatria vai tratar, vai diagnosticar e tratar os diversos transtornos, né, e patologias, doenças mentais. De todos os profissionais, o psiquiatra é o único que prescreve medicação, né? Então, medicação é com o psiquiatra. Diagnóstico também é uma prerrogativa mais do psiquiatra. Não que que o psicanalista, ele não prescreve medicação, o foco principal não é diagnóstico, mas isso não nos exime de termos conhecimento, nós precisamos ter conhecimento de toda essa área para que a gente consiga transitar e ver até onde há necessidade, né, de trabalhar em conjunto com um outro profissional. Então, a psicanálise é sabido, nós temos uma crítica realmente ao excesso de diagnósticos, ao excesso de medicalização, né? Se você pega o DSM, né, que vai enumerar os transtornos, um calhamaço maior que um dicionário de transtornos. Então, assim, a gente tem faz uma certa crítica a esse excesso, mas nós temos que reconhecer e saber o momento correto e o momento indicado de encaminhar, de trabalhar em parceria com o profissional psiquiatra. Dentro da Amphic, né, fazendo uma parte, nós temos o privilégio de ter psiquiatras que, né, são psicanalistas pela Amphic, e a gente tem eu considero um privilégio de trabalhar e indicar para pessoas que estão ali e compartilham do mesmo saber, da mesma linha, né?
Então, Nossa, muito esse é o psiquiatra. Oi? Muito bom essa pontuação que você fez, né? De muitos psiquiatras também fazer o curso, né? De formação em psicanálise, para ter esse diálogo, né? Entre a psiquiatria e a psicanálise também, principalmente naqueles quadros clínicos que precisa desse tratamento concomitante, né? Sim, com certeza. E então, como você colocou, embora o psiquiatra tenha uma formação em medicina, embora ele tenha uma especialização em psiquiatria, para exercer a psicanálise, ele também deve realizar uma formação em psicanálise, que é feito através de associações, de escolas de psicanálise, que a gente vai desenrolando aí no decorrer da nossa conversa, né? Agora, sobre psicologia, também tem todo um diferencial, e eu acho importante, até por conta, no Brasil principalmente, a questão da psicanálise ficou muito misturada assim, na questão do que é um e o que é outro. Em outros países, como os Estados Unidos, a questão da psiquiatria, ela teve mais foi mais linkada com a questão da psicanálise, né? Mas no Brasil ainda temos, mas a psicologia, ela é mais presente nessa questão das dúvidas, né? E eu acho importante a gente falar um pouco sobre isso, mas para contextualizar, é importante que a gente conheça um pouco da história, né? De como surgiu a psicologia, para que a gente consiga verificar, né? Entender que são vertentes diferentes, né? Então, tem toda uma outra história, tem todo um outro contexto, não é, Débora? Sim, sim. Quando a gente vai falar assim de psicologia, né, e a gente pegar a própria palavra, né, e olhar a origem da palavra psicologia, né, é psico que vem aí de alma, de mente, de espírito, e logos, né, que vem de compreensão, de razão, de estudo. Então seria o quê? O estudo da mente, né? E isso vem desde os gregos, né? Então a psicologia ela estava muito ainda ligada também à filosofia, elas se misturavam, né? E ela vai ter um marco aí simbólico, né? Para começar a falar da psicologia separada da filosofia em 1879, que é quando abre um laboratório na Alemanha. Então, anos mais tarde, que ela vai ser reconhecida como uma graduação, que ela vai ser reconhecida como uma profissão. E já em 1894 e 94, 95, Freud já estava rompendo com a hipnose, né? Ele já estava construindo aí a cura pela fala, que é como ele nomeia, né? E por isso que a gente já percebe pela própria data as histórias como é que estão, né, percorrendo de formas paralelas, mas elas não estão conectadas, que a psicanálise não pode ser uma especialização da psicologia, né? Ela pré-existe a psicologia enquanto graduação, por exemplo. Então, ela não pode ser uma linha, uma subcategoria da psicologia. Ela tem as suas origens lá nos estudos das histéricas, né? E então ela tem a sua própria história. Então, se a gente recorrer à história, a gente já começa a perceber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é muito importante ressaltar, gente, que quando a gente faz essa diferenciação aqui, nós não estamos tentando, o intuito, né, dessa diferenciação não é dizer qual que é melhor. Isso sequer tem um sentido. Porque seria o mesmo que eu dizer assim, medicina é melhor do que matemática, filosofia é melhor do que química. Então a gente se perde em algo que não tem uma função. O importante é isso, é entender que cada uma tem a sua história, cada uma tem as suas teorias, os seus conceitos, né? E que uma coisa não depende da outra, né? Então, para a gente já começar a ficar um pouquinho mais claro essa separação. Agora, tem uma dúvida muito grande que é quanto à formação do psicólogo e a formação do psicanalista. Você pode falar para a gente, Simone?
Sim. A formação do psicólogo, ela é feita também a nível de graduação, né? A pessoa vai ingressar numa faculdade e vai cursar psicologia. E dentro desse curso de psicologia, ela vai estudar várias disciplinas, várias linhas da psicologia, comportamental, humanista, social. Então, ela vai se direcionar para várias frentes, né? Ela vai, assim, tem toda uma grade curricular dentro da psicologia que precisa ser cumprida. No início do curso de psicologia, mais uma parte teórica e a parte prática, né, de atendimento e tudo, ela é mais para os anos finais, né? Salvo engano, é mais para os anos finais. Então, tem uma porção teórica e depois inicia a parte prática. Então, quando a gente pensa em todo esse contexto, a gente verifica que, assim, são muitas disciplinas, são várias partes do estudo em alguns anos, né? E quando você pensa nesse contexto, dentro de um curso de psicologia, não é dentro de um curso de psicologia que a pessoa vai conseguir ou vai ter como, vai ser ofertado um estudo de Freud do início ao fim. Não é dentro do curso de psicologia que ela vai estudar Melanie Klein. Tudo isso ele tem dentro da psicologia, dentro de algumas disciplinas, tem um conteúdo de psicanálise até, porque muitos profissionais psicólogos também realizaram a formação e são psicanalistas, né? Mas, então, a psicologia é a nível de graduação. A psicanálise, como a gente colocou no início, ela é autônoma. A formação do psicanalista, ela é realizada através de associações, de escolas de psicanálise, através de estudos conjuntos, né, nos grupos. Cada linha, cada associação, né, dá um nome para essa dinâmica. Mas, assim, através de entidades independentes. E, para além disso, né, e mais importante, é que o percurso do analista, ele não acontece dentro do cabedal teórico, ele não acontece em um curso teórico apenas. Isso é um complemento, porque nós precisamos desse suporte, nós precisamos da teoria para que a gente possa praticar. A formação do analista, ela se dá no percurso da sua análise individual, na sua análise. Então, nós sabemos que Freud nos disse isso, na verdade, né? E nós comprovamos isso todos os dias, que um analista, ele só vai com o seu analisando ou com o seu analisante até onde ele caminhou na sua própria análise pessoal. Então, a formação do analista, ela passa pelo tripé, né? Que é muito falado, muitas pessoas, né, já ouviram, que é a formação teórica, né, o estudo da teoria, a análise pessoal, né, a sua análise pessoal, e, num terceiro momento, a supervisão. Nesse momento da supervisão, eu vou ter um profissional, um psicanalista mais experiente, né, que vai me oferecer um suporte e orientação no atendimento dos casos, né? Vai agir ali como um supervisor, um orientador. Então, e esse tripé, ele não tem fim, porque
nós, enquanto psicanalistas, nós estamos constantemente em formação. Né? Então, existe um curso de formação? Sim, existe. Ele é o quê? Ele é o início da nossa caminhada, né? Porque nós vamos, enquanto psicanalistas, estudar, estudar e estudar. E cada vez que a gente pega uma obra ou um texto, a gente lê e parece que você fala, não li. Né? Sempre tem uma outra coisa, um quê que ficou faltando. Então, o estudo ele é parte. A análise pessoal também. Nós não temos como, né? Nós acreditamos e nós não temos como clinicar se nós não estivermos em análise pessoal e em supervisão. Né? Então, o percurso do analista, ele segue um outro caminho. O percurso do analista, ele não tem como ser realizado na academia, nas universidades, entendeu? Até porque assim, na academia já tem um formato, né, ali, o método que vai ser colocado, né? E o que a gente encontra muito nas escolas, nas associações, e o que a gente pode falar a partir aí da Amphic, tem muito essa questão do encontro para conversar, para debater, para se implicar ali naquele estudo de forma coletiva, né? E você pode perceber, Simone, que ali, por mais que a gente tenha os 30 módulos, né, do curso de formação, nós temos também, por exemplo, o Clube do Livro. Nós temos o Descomplicando a Psicanálise. Nós temos a supervisão, o grupo de estudos com a psicanalista Mayra. Então, você pode ver que cada pessoa vai fazer o seu percurso de uma forma diferente da outra. Mas a associação, ela vai proporcionar que isso seja coletivo e que isso seja também individual, né? Isso mesmo, então, Débora. Assim, pode falar. Então, a gente consegue ver essa flexibilidade, né, que tem tanto nas escolas, por entender que é necessário esse aprofundamento que você falou, né? É preciso aprofundar na teoria psicanalítica, mas também é preciso estudar filosofia, é preciso estudar os livros de literatura, é preciso assistir muito filme, né? Desde o início da nossa formação, cada módulo já tem ali, né? Indicações de filmes, né? E é muito interessante que a gente tem o psicanálise e cinema também, que já vai trazer exatamente essa possibilidade de associar a psicanálise para uma forma assim, de olhar o mundo através do cinema, né? Sim. Olha, pode falando, Simone. Então, a gente usa muito o termo formação, né? E formação passa bem por esse percurso. Se a gente pensar, né? Formação, tomar forma. Cada um, claro, existe uma base, existe uma ética, que a ética também, ela vai se construindo. Cada psicanalista, é a ética do psicanalista, que ela advém da sua experiência pessoal, da sua experiência no divã também. Mas assim, cada um vai se formando, né? Vai tomando forma. E a Amphic tem as suas bases, e é o que você falou, cada um vai tomando uma forma, mas nós não devemos perder a essência. E essa questão de estar em grupos, de partilhar, de discutir, de estudar, isso é extremamente importante. Às vezes a pessoa né, pode achar, estudo sozinha, leio muito, assisto muito vídeo no YouTube. É importante, mas falta uma coisa, que é o compartilhar, que é a troca, que é crescer juntos, né? Que é discordar, que é quebrar.
Então, assim, muito importante. E como você muito bem colocou, a Amphic tem um compromisso muito grande em estar oferecendo, para além da formação, oportunidades diversas. Cada um vai se encontrando ali, como você falou. Perfeito, exato. E uma das coisas mais importantes desse grupo é a capacidade nossa de escutar, né? Eu acho que quando a gente está estudando em grupo, a gente tem que colocar essa escuta, né? Numa espécie ali de atenção para a escuta, né? Desse outro, dessas questões que são diferentes, que está sendo compartilhadas ali. A Alessandra fez uma pergunta pra gente. Primeiro, boa noite, Murilo. Tô vendo você aqui, viu? Ele tá aqui na live desde da live de ontem, ele já estava com a gente. A Alessandra perguntou aqui, ó, qual o diferencial da psicanálise contemporânea para outras linhas? Certo, Alessandra? É até bom, pessoal. Débora, repete, por favor, a pergunta deu uma... Travou? Travou. Pessoal, fala aí pra gente se tá travando para vocês também, tá? Avisa pra gente aqui. A Alessandra perguntou qual a diferença entre a linha contemporânea, né, na psicanálise para as demais linhas. Ontem, inclusive, a gente falou sobre a contemporânea aqui, né? Sim. A gente falou você, a Paula e o Sandro conversaram sobre esse tema na live de ontem e foi muito bem colocado que a psicanálise ela surgiu, né, há mais de um século com Freud, mas o próprio Freud, né, se a gente for pensar assim, no momento da existência dele, ele voltou, muitas coisas foram revistas, ele falou novamente, ele fez algumas novas considerações. Então, se ele fosse eterno, né, eu acho que assim, muita coisa já teria também sido colocada, talvez, com certeza seria uma riqueza imensa, né? Mas a psicanálise contemporânea, como o próprio nome já coloca, nós temos que trazer a psicanálise sem nunca deixar a sua base, a sua formação, o seu alicerce, mas contextualizar com o nosso tempo, né? Com o nosso mundo, com o sujeito de hoje. Então, na psicanálise contemporânea, nós, dentro da nossa formação, né, nós temos, como você falou, 30 módulos na formação inicial. Desses 30, 11 módulos ou 12, nós estudamos Freud, né, um extenso estudo sobre Freud. A partir daí, nós estudamos os contemporâneos a Freud. E mais uma série de outras, sociologia, sexologia, história da arte. Então, na verdade, a psicanálise contemporânea é de trazer mesmo, através do ensinamento primordial, da base, uma nova visão, né, para o sujeito que se insere no nosso século. Uhum, perfeito. E aí a gente tem outras linhas dentro das escolas, vamos falar assim, cada escola, cada instituto, cada associação vai seguir uma orientação. O que seria essa orientação? Seria a orientação clínica, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma escola lacaniana, a clínica dela é uma clínica lacaniana, né? Quando a gente vai falar de uma clínica bioniana, uma clínica kleiniana, então a gente consegue ver diferenças, muitas das vezes ali na forma de interpretar um pouco do que seria essa transferência na clínica, o que seria o manejo na clínica. E aí a gente vai conseguir falar, entender um pouco mais isso quando já estiver estudando mesmo, né? Para conseguir entender melhor. Mas o que seria? Existe
uma dicotomia entre eles, como a gente está falando muitas das vezes, se a gente for pegar um tipo de psicologia, psicologia social, por exemplo, e a gente vai falar de psicanálise, a gente vai entrar em alguns momentos em teorias que são, né, dicotômicas, elas não vão conversar no sentido de uma união ali. Mas quando a gente fala de Klein, de Winnicott, de Bion, um está usando, né, um parte da teoria do outro, um conversa com a teoria do outro, e todos eles partem, como a Simônia colocou, né, de Freud. Quando ia perguntar para Lacan, Lacan, você é o quê? Eu sou freudiano, né? Bion, eu sou freudiano. Então, ninguém renuncia aí Freud. Então, as teorias, os conceitos, eles conversam entre si e há uma forma assim de interpretação da própria base freudiana, né? Então eles vão continuar, eles vão dar uma continuidade nos estudos, uma continuidade né, um desenvolvimento teórico. Então parte de Freud dá um novo desenvolvimento ali, mas que não vai fugir, não vai entrar, né, numa relação aí de oposição a Freud, né? O que acontece, o que é diferente se a gente sair um pouco. Claro que existem críticas entre as linhas também, existem alguns debates, mas tudo isso, como em qualquer área que a gente for, mas não chega a ser essa questão que, nossa, se eu estudo Lacan, eu estou contra Bion, por exemplo. Não faz nem muito sentido falar fazer essa frase, né? Trazer essa frase. Mas isso vocês vão entendendo também um pouquinho depois. Muito obrigada pela pergunta, viu, Alessandra? E eu acho sobre essa questão da clínica, né, da linha, só complementando, eu acho que também passa pela questão transferencial, né? Onde cada psicanalista em formação, ele vai fazer a sua transferência, onde ele vai se identificar mais, onde ele vai, né? Esse aqui é o meu bando, é aqui que eu, né? Que eu me identifico. Isso mesmo. Bom, já que a gente tá falando aí dessa questão até de ir ao encontro ou ir de encontro, né? Eu vou aproveitar para trazer uma questão, que é o seguinte. A psicanálise, ela trabalha com o pressuposto do inconsciente, né? E apesar, então, dela conversar com diversos ramos do saber, né? Como a gente falou, desde a filosofia, a sociologia, a história, a geografia. Então, ela conversa com todos eles, mas com muitos, ela vai entrar nessa questão dessa dicotomia, vamos colocar assim, né? Então, algumas áreas, elas não são passíveis de coexistir, né? E não aí por uma rivalidade, mas por essa questão mesmo de que uma teoria está falando algo, a outra teoria está falando uma coisa totalmente diferente, né? E muitas das vezes o psicanalista em formação, ele inicia o seu percurso aí, né, com uma profissão que pré-existe a entrada dele no divã, que pré-existe a entrada dele no curso de formação, e até que ele se estabeleça, solidifique na clínica, né? Muitas das vezes ele mantém aí um outro ofício. Então, em que momento que isso pode gerar um conflito? Se é que gera? Vamos lá. Então, às vezes a pergunta, ela vem assim, o psicanalista, como é que fica, né? Essa coisa do psicanalista, como você falou, o psicanalista que está iniciando a sua trajetória, que está fazendo essa transição, exercendo uma outra profissão, né? É possível? Né? Uma pergunta que sempre chega. Então, a gente colocaria que sim, pode ser possível e não, pode não ser possível. Aonde é que está esse contrapeso, né? Ela é possível desde que a profissão ou a outra prática que esse psicanalista
exerça, ela comungue com a ética psicanalítica. Porque, para além do consultório de psicanálise, para além do set analítico, o psicanalista ele precisa ser coerente com aquilo que ele pratica, né? Ele precisa ser coerente, ele precisa ser ético com a psicanálise. Então, se não existe, eu não vejo nenhum problema em que se exerça uma outra atividade, desde que, como eu disse, elas não entrem em conflito. Agora, quando quando não dá para ser, né? Quando não dá para comungar, quando eu sigo uma outra profissão, eu sigo uma outra linha que é contrária à psicanálise, ao que a psicanálise coloca, né? Então, por exemplo, se a psicanálise coloca, se a base, né, do estudo da psicanálise, da prática da psicanálise, é a questão da existência de um inconsciente, de uma coisa que nos governa e que a gente, se não tem conhecimento dele, você fica à mercê, né? Então, se a gente tem essa questão do inconsciente, não dá para se praticar por exemplo, uma outra linha de psicoterapia ou uma outra atividade que negue isso. Por exemplo, que acredite ou que trabalhe com a questão do ser humano como movido por um comportamento e aquela questão de você pode, você faz, né? Então, assim, são coisas que não comungam, não consigo, não dá para caminhar junto. Da mesma forma que a psicanálise, com questões esotéricas, né, misticismo, ou até algumas linhas que estão ligadas à religião. E aqui não estou dizendo que a psicanálise, que o psicanalista, todo psicanalista tenha que ser ateu, né? Como a gente ouve muito, tem muitas coisas, psicanalista é tudo ateu. Mas, na verdade, assim, pode ser. Tem muito psicanalista que é ateu, mas tem muito psicanalista que pratica a sua religião. O psicanalista não, ele pode praticar. A psicanálise, enquanto teoria, formação, ela não pode estar vinculada a nenhuma prática, nenhuma corrente, né? Nem religiosa, nem de misticismo, né? Como eu já coloquei. Então, essas coisas não dá para andar junto. Eu penso assim, psicanálise é psicanálise. Se você liga a psicanálise, adjetiva, psicanálise X, psicanálise Y, psicanálise... Pode fugir, porque já não é psicanálise, né? Psicanálise é... Então, como você colocou, Débora, eu gostaria de afirmar. A questão aqui não é uma crítica e nem é uma questão de o que seja melhor, né? A gente respeita, com certeza, todas as práticas, todos os profissionais, todas as áreas. A questão aqui do nosso bate-papo é realmente de mostrar o que não é psicanálise. Então, eu entendo assim, se você procura um psicanalista, eu acho que quem procura um psicanalista tem o direito de encontrar um psicanalista e não outras áreas. E a gente vê que, infelizmente, né, se misturam muito. Então, nem a psicanálise, né, é para todo mundo? Não é para todo mundo. Não porque todo mundo não possa ter acesso, porque não possa ser ofertado. Mas não é todo mundo que vai se implicar, que vai pagar o preço simbólico, né, de estar em uma análise. Então,
outras pessoas vão se identificar em outras áreas e tá tudo bem. O que a gente não tem que tomar um certo cuidado é de outras práticas, né, ligadas à psicanálise, porque aí né, perde-se, foge muito. E acaba, assim, até deformando, né, a psicanálise em si, né? Indo contra os próprios preceitos dela, né? E até como que eu posso dizer? Hoje, se a gente for observar, a gente tem uma tentação a cair nessa psicanálise, por exemplo, psicanálise humanista. Não posso nem assim, falar o que é, porque eu tenho que confessar, não sei o que é. Mas começou a dar, né, esse adjetivo, né? A gente já começa a desconfiar. O que seria essa psicanálise humanista, né? E aí, hoje nós temos um mundo que ele é, sim, por isso que fala, né? Vamos estudar sociologia e filosofia, vamos ler Bauman, por exemplo, que não é um psicanalista, é um sociólogo, mas que nos prepara para isso. Porque hoje a gente está num mundo aí muito marcado pelo capitalismo, né? E por essa busca frenética, imediatista dessa felicidade, né? Dessa felicidade, dessa cura rápida. E aí a gente acaba unindo uma demanda por uma felicidade que não existe, né? A um mundo que trabalha sobre a partir dessa demanda e oferta. E aí o que acontece? Eu entro nessa ideia de venda, de mercantilizar a psicanálise. E aí surgem combos e combos de terapias, né? Então a gente consegue ver aí psicanálise reiki, psicanálise e TCC, psicanálise e constelação familiar, nos mostra muito uma tentativa de forçar um encontro que é marcado por essa deformação, como também mostra aí um ceder a essa necessidade capitalista de vendas de cura, de vendas de felicidade, de venda de equilíbrio, venda de plenitude, muito ideológico. Não existe essa felicidade plena, constante, não existe esse equilíbrio, essa paz interior que as pessoas procuram como se fosse possível comprar elas, né? Então, exige muito trabalho, exige muito um entendimento de que a gente tem um caos interno e que a gente tem que lidar com esse caos, né? Então, dizer que nós vamos sair de uma forma muito harmoniosa depois de uma terapia, a gente já começa a desconfiar aí. O que a gente vai dentro de uma terapia é entender que a gente é dual, que a gente não tem essa harmonia perfeita, que é vendida de uma forma que nos deixa cada vez mais com uma relação patológica com a realidade, né? Uma relação patológica, uma relação difícil de entender e de aceitar o que é esse real, né? E acaba que isso mostra muito sobre o quanto que muitas das vezes a gente não consegue sustentar os desafios da clínica psicanalítica. Então, se eu não consigo, né, sustentar essa clínica psicanalítica, eu começo, então, a recorrer a outras coisas, outras formas. E aí, talvez esse seja o momento de realmente recorrer, mas ir para lá e estudar e fazer o trabalho lá nessa área, né? Não tem como deformar a psicanálise unindo coisas que não coexistem, que não conversam nesse sentido de encontro mesmo, né? De fazer, de realizar esse encontro. E aí é aquilo que você falou, Simônia. Se a pessoa está buscando, né, um psicanalista, ela tem o direito de encontrar um psicanalista, né? E um psicanalista sério, que entende as questões que o sujeito está vivendo no contemporâneo, né? E se a gente entende o que nós estamos vivendo nesse meio social, como que nós estamos cedendo a isso, né? Oferecendo esse tipo de
de terapia mercantilizada e oferecendo esses tipos de combos, caindo nesse discurso que é um discurso que traz esse imediatismo. Ele vai, na verdade, aumentar, intensificar e alimentar o próprio sintoma, né? Que é o sintoma do imediatismo, que é o sintoma essa necessidade gigantesca de estar bem o tempo inteiro e de achar que tristeza não é possível sentir tristeza, não é certo não estar bem hoje em dia, né? Até a Paula aqui está colocando, não existe fórmula única para felicidade. A Jaqueline, ó, você está convidada para uma próxima live aí, viu? Ela colocou, análise é trabalho, Alba, resolução rápida não existe. Gente, eu tenho muita dificuldade de fazer as leituras. Porque é muito pequenininha, né? Eu acho que eu tenho que olhar esse óculos aqui. Mas, realmente, a gente entra aqui num debate que é um debate que vai falar muito sobre o que todos nós estamos vivendo, o que todos nós estamos sentindo aí de uma dificuldade de aceitar, tolerar. Eu acho que é uma dificuldade de tolerar o real, tolerar a frustração, né? E por isso fica muito fácil. Se eu falar para você hoje, Simônia, que eu tenho aqui uma pílula ou alguma coisa que vai te deixar muito feliz e que você vai ser plena, como não ficar com os olhinhos brilhando? Né? E às vezes essa questão ela é realmente vendida, né? De alguma forma as pessoas oferecem. E dependendo da situação, do sofrimento em que o sujeito se encontra, ele compra essa ideia. E aí a gente corre um risco muito grande de que ele saia pior do que chegou. Porque se você parte de um princípio de que, assim, tudo depende de você querer, tudo depende do seu esforço, quando eu não consigo, é pior, né? Eu fico pior do que eu estava, porque eu realmente, assim, eu não dou conta. E a psicanálise, ela não oferece prazo e nem... se você chega dentro do set analítico, o analista ele não vai te colocar, olha, você vai sair daqui zero bala, né? Vai sair, vai resolver tudo em tanto tempo. Isso não existe para psicanálise. E muitas vezes o que as pessoas chegam, desejam, é isso, né? Porque a gente talvez não tenha condições ou não esteja disposto a se implicar naquela coisa que é longa, pode ser longa, pode ser sofrida em alguns momentos, né? E também, como você falou, essa coisa da felicidade plena a todo momento, ela é vendida e tem esse desejo de que tem que ser feliz, e não basta que eu seja feliz, o outro não pode estar mais feliz que eu tenho que estar sempre andando ali, né, para. Então isso é estressante, é enlouquecedor, chega a ser, né, a questão de rede social. Sim. E tudo. Então, dentro da psicanálise tem tudo isso aí que você tão bem já colocou, né? Sempre vai ficar um resto, sempre vai ter alguma coisa, né? O homem vem lutando há séculos com essa questão da angústia, do sofrimento, e é que vai resolver. O analista que passa a vida fazendo análise, ele não sofre, ele não tem problemas, ele não... Sim, existe, continua. A diferença, o que a gente busca, né, com a psicanálise é dar uma outra forma, né, dar condições para se lidar com isso, né? Tornar o sujeito agente da sua vida, das suas questões, para que deixe de ser realmente de ser conduzido, né, por questões dele
que nem ele mesmo conhece, né? Então a psicanálise ela dá esse caminho, mas trilhar esse caminho em alguns momentos não né? Em alguns momentos não é fácil, em alguns momentos não é agradável, mas é isso aí, para poder conseguir responder, né, de uma melhor forma às adversidades, às angústias, os sofrimentos da vida. E Sim, essa demanda que você falou do capitalismo, do consumo, de ser feliz, de ter tudo, coloca o sujeito muito na berlinda ali, né? De muitas coisas, de muita ansiedade, de muito pânico, de muito transtorno, porque muitas vezes tem essa impressão que está sempre um passo atrás. E não é isso, né? Cada um tem que estar no seu caminho e no seu passo e no seu tempo. E respeitar aí a história desse sujeito, né? A história psicoafetiva dele, a história socioeconômica dele, a história cultural, onde ele pertence, né? Então, é preciso mesmo respeitar a subjetividade, a individualidade e até o coletivo, que faz parte Com também certeza. desse sujeito, né? Aqui só para mim não esquecer, a Paula colocou para mim que amanhã tem live do Sandro e do Renan. Gente, Paula, digita aqui pra gente nos comentários qual que vai ser a temática, pra gente já ir preparando para a live de amanhã, hein? Aqui a Ana Cristina colocou, atualmente, imediatismo é igual superficialidade, não tem cura na superficialidade, é preciso nos aprofundar em nós mesmos. Perfeito, viu, Ana Cristina? É isso mesmo. A Ângela está colocando, é necessário muita coragem para fazer essa viagem para dentro de nós mesmos, mas com certeza vale muito. Né? E realmente, é preciso coragem, e tem uma frase que a Simone falou que eu vou ressaltar. Psicanálise não é para todos, né? Tem aquele que tem um desejo muito grande de uma cura, um desejo muito grande de se ver, de encontrar uma verdade que é dele, né? E esse vai ter que, ele paga caro ali nas sessões, no sentido não monetário, mas no sentido de dor mesmo, de sofrimento, de ter que se encarar para conseguir, né, ir se libertando, se reconstruindo, né, desconstruindo também. Então, o percurso da análise pessoal é difícil, mas é algo que vale muito a pena, né? Ontem a gente conversou um pouquinho sobre isso também. Gente, Simone, eu tenho uma pergunta aqui que eu não sabia que chegava perguntas numa caixinha. E ali eu tô vendo uns numerozinhos, eu tô assim, o que é isso aqui, né? O Murilo, ele fez 2 perguntas. Ele perguntou sobre a série da Netflix do Freud e pediu uma indicação de filme. Acho que a série a gente já pode começar a falar um pouquinho aí sobre ela, né? Só para dar para explicar um pouquinho, que a série da Netflix sobre Freud é um pouco fantasiosa, né? E ela Bastante, não é uma... Sim, ela não vai trazer, assim, a história da psicanálise. Freud ali tá como um ajudante, né? De um detetive, de uma espécie da polícia, um consultor, né? Então, ela é fantasiosa. Às vezes, eles usam os nomes, tá? Que são nomes aí da história mesmo. Então, tem o Freud, tem a mãe, o pai. Mas eles deturpam bastante no sentido para que tenha um objetivo cinematográfico, né? Então, tá ali enquanto cinema, né? Mas não no sentido aí, vou conhecer Freud pela série? Não. Vou conhecer psicanálise pela série? Também não, tá? Você vai ter alguns indícios de algumas coisas ali, mas que não faz nem sentido quando colocada na série em si. Então, eu acredito assim, pode ser que muita gente gostou da série, mas eu acho que os psicanalistas mesmo não gostaram muito da série, não. Aí a Simone concordou comigo, então
É tá isso tudo mesmo. certo. Agora, se você quer saber, né, do Freud mesmo, Murilo, tem um filme que é de 1900 e alguma coisa, agora fugiu a mente, mas é Freud Além da Alma. É um filme ainda, eu acho que é preto e branco, né? Mas é muito. Esse sim, eu acho que você vai gostar, e ali sim você vai ter um encontro melhor aí, mais fidedigno, né? Claro que é filme ainda, mas um pouco mais correto aí do que seria a história da psicanálise. Você concorda, Simone? Concordo plenamente. Inclusive, com relação à série, você caminhou até um pouco mais que eu, porque eu assisti muito pouco, mas realmente eu concordo com tudo isso que você falou aí, é bem fictício mesmo. E enquanto você falava, eu estava aqui tentando fazer com que minha memória me ajudasse a lembrar o nome desse filme, que era o que eu indicaria também. Então, é isso mesmo, perfeito, porque a gente tem que tomar bastante cuidado com essas questões, né? A psicanálise sempre foi, além de ser sempre colocado muito à prova, né, muito questionado, muito na berlinda, a gente ainda tem que se haver com essas produções que às vezes tiram totalmente do contexto, né? Isso. Eu olhei aqui a data, o filme é de 1962. É claro, ainda tem, né, toda a parte ali, né, da condensação de algumas, né, algumas pacientes do Freud, de Charcot no filme, mas esse sim é mais fidedigno aí do que a Com série certeza. que realmente, né, foge bastante aí, né? É, É que eu acho que já até aproveita as polêmicas da psicanálise e aflora um pouco mais, né? A Franciene está exatamente. perguntando aqui como que você chama o filme. Franciene, Freud Além da Alma, eu acredito que você consegue encontrar no YouTube, tá? Sim, no YouTube tinha. Acho que ainda tá lá. Eu assisti já faz alguns anos, mas tinha no YouTube, sim. Isso. Bom, então, para a gente começar a encerrar aqui, né? O bate-papo tá gostoso, não dá vontade de ir embora quando eu fico aqui É, com a Simone. Ih, pode me deixar que a gente vai batendo papo, né, Simone? sim. Tem uma coisa que a Paula falou ontem que eu acho importante a gente pontuar novamente, ressaltar aqui, é que toda vez que a gente vai pensar, né, em psicanálise, a gente tem que lembrar que esse estudo, né, que a gente faz, que essa formação que a gente faz, ela tem que ser sim levada muito a sério e num sentido de entender o que a psicanálise está dizendo para a gente não cair nessas armadilhas aí do contemporâneo, né, e desse discurso capitalista, para a gente não cair nessa questão que é possível ver de uma tentativa de fazer encontros que não se cruzam, né, e que mostra o quanto que a gente não está conseguindo mesmo sustentar a clínica, né, pela psicanálise. Então, né, como a Simônia fala, né, às vezes é melhor fazer uma outra coisa, mas a psicanálise ela tem muito a ver com uma arte da escuta, né, e essa arte da escuta exige muito conhecimento. Eu amei quando a Simone falou assim, você vai estudar, estudar e estudar, não vai parar de estudar, né, e exige muito de nós sobre nos entender no sentido de arte, nos entender no sentido de ciência, de política, nos entender nesse sentido que é a experiência em grupo, né, dentro de uma associação, dentro de uma escola, esse compartilhar conhecimento, debater conhecimento, escutar o outro, né? E é por isso que é importante a escola, nesse sentido de trazer esse tipo de espaço para a gente acolher o percurso, né, de cada um,
num sentido tanto coletivo quanto individual. E quando a gente fala muito de filme, né, que é desde o início, então eu já vou até passar a palavra para a Simônia. Travou para vocês, gente? Ou foi só no meu? Meu travou um pouquinho. Agora voltou? Coisas do Acho que online, né? sim, Acho que todo voltou. mundo fala isso. Uhum. Mas principalmente, né, quando fala assim, qual livro eu começo a ler para saber sobre psicanálise? Qual filme, né? E aí a gente indica muito os encontros ali do psicanálise e cinema, porque é isso, assistir muito filme, discutir sobre filmes, né? Discutir sobre livros. Nós temos muito desses encontros para ajudar nessa formação. Aí eu queria perguntar para Simone, assim, Simone, se você tem um filme para indicar para o pessoal e deixar uma palavrinha aí para a gente. Nossa, missão difícil você me deu, viu? Porque, assim, filme tem muitos, né? E a minha cabeça já fervilhou, assim. Mas eu me lembrei agora de um filme que nós trabalhamos recentemente, né, nos encontros de psicanálise e cinema, que foi A Vida Secreta das Palavras. O nome do filme é A Vida Secreta das Palavras. Ele não é assim um filme que você vai encontrar com muita facilidade, mas depois também, se alguém quiser assistir, pode me chamar, né, no Instagram e tudo, que eu passo mais informações. Mas, assim, o que eu deixaria de sugestão para hoje é esse. E, assim, tem N outros, e deixo o convite, né, para quem está aí com a gente, para quem vai assistir esse vídeo posteriormente, que venham participar. Os encontros de psicanálise e cinema, eles são abertos a qualquer um que tenha o desejo de participar. Também é livre, não, ele é gratuito, acontece uma vez ao mês. E, além, assim, quando se fala, né, vou pegar um filme e vou assistir, a gente vai discutir. O nosso objetivo não é só identificar um transtorno, uma patologia. O objetivo do encontro também do psicanálise e cinema é que cada um se coloque, que cada um possa entrar em contato com as emoções, com aquelas, né, as cenas ou o personagem que te afetou, e que a gente promove esse encontro de uma partilha, de uma troca, do que foi que mexeu comigo, o que eu trouxe, o que eu deixo, né? Então, assim, é um momento bem gostoso, né? Bem leve, e a gente compartilha e aprende muito, né? Divide bastante, então deixo o convite aí para todo mundo. Bom, gente, muito obrigada, Simônia, por esse momento. O pessoal que já está falando que adorou. Franciele colocou aqui, ó, amei esse encontro, Simônia. Então, vamos ter mais, né, encontros aqui e partilhar um pouquinho mais também com vocês aqui nas redes, porque às vezes esses encontros aqui acontecem fora das redes, né? E acontece muito lá também lá na Ampi, que a gente está tentando aprender a compartilhar com vocês também um pouquinho disso, do que acontece lá. Quem tiver dúvida sobre o curso de formação, sobre psicanálise, sobre as teorias, entre em contato com a gente vai responder todo mundo, vai conversar e aguardamos vocês no Psicanálise e Cinema e aguardamos vocês também aí nas inscrições, né? Se vocês, para quem tem o desejo aí, né? As inscrições estão abertas, nós esperamos aí cada um de vocês, viu? Boa noite. Beijo para todo mundo. Tchau, gente. Prazer estar com vocês. Tchauzinho. Até a próxima. Tchau.